Paramos na questão 5. Fizemos a questão 5 ou não? Fizemos a questão 5. Então, vamos continuar a partir da questão 6. Olha, dar aula com PowerPoint é uma beleza. Né, Nayara? É só pejidão. Se os alunos não perguntam nada, tá ótimo. Na verdade, já está tudo pronto aqui. Ok. A gente vai ver agora, né, a nossa distribuição normal. E aí a nossa querida Receita Federal, ela usa essa técnica para colocar as declarações na malha fina, como nós mostramos. E aí nós vamos repetir aqui, né, o que nós já fizemos na teoria. Vamos fazer os exercícios 6, 7, 8, 9 e 10. Como é que é o exercício 6? Um parâmetro de malha de determinado tributo tem a distribuição normal, com média 12 e desvio padrão 4. Bom, vocês poderiam perguntar como é que você sabe que o parâmetro tem distribuição normal. Você tem os dados armazenados no computador, é só fazer as contas e ver que tem distribuição normal. Em Tiago, a média é 12, o desvio padrão é 4. Considerando que ficarão retidas em malha declarações que apresentarem o valor do parâmetro maior do que 22 e que a população é de 10 milhões de declarantes, calcule o número de declarações retidas no atual exercício fiscal. Nós já fizemos esse exercício, certo? Já fizemos? Fizemos. Bom, nossos dados. X é o nosso ponto de corte. Mi é a média. Sigma é o desvio padrão. Isso aqui é dado, tá certo? N também é dado, que é o número de declarações, de declarantes. E aí nós vamos mudar a variável. Qual é a ideia? A ideia é, a partir deste ponto de corte, nós vamos reter essas declarações aqui, tá certo? Então a gente precisa calcular esse percentual aqui, maior do que 22, quanto é essa fatiazinha aqui vermelha, para multiplicar pelo total de declarantes e ver quantos vão ficar retidos na malha, se o ponto de corte for aqui. Se o ponto de corte for em 12, quantos vão ficar retidos na malha? Todos não. A metade, né? 50%. Bom, então como é que a gente faz isso aqui? Nós vamos usar a tabela normal padrão. Vamos transformar essa variável e usar a variável que está tabelada, que é a variável Z. O som tá bom aí, Quintino? Beleza, meu garoto. Retidas em malha. Então vamos lá. Cálculo do Z. O Z é o X, que é o ponto de corte, menos a média dividido pelo sigma. Só fazer a continha, né? 22 menos 12 sobre 4 deu 12,5. 12,5 a gente vai calcular o valor da probabilidade para Z igual a 2,5. Nós vamos na tabelinha e descobrimos que para Z igual a 2,50, a probabilidade é 0,4938. Bom, essa probabilidade que nós achamos é a probabilidade aqui, não é isso? É a que está tabelada. Essa área cinza aqui. Mas é essa, Jorge, que a gente quer ou essa amarelinha aqui? A gente quer a amarelinha. Como é que a gente vai fazer para achar a amarelinha, Joana? Subtrair de 50, né? Então a área amarelo vai ser 0,50 menos 0,4938, que dá 0,0062. Isto é o percentual que está daqui para lá. Basta multiplicar por 10 milhões, que aí a gente obtém os 62 mil declarações. Bom, o mecanismo é o mesmo, tá certo? Não importa qual seja o teu ponto de corte. O próximo exercício é semelhante a esse, nós também já fizemos. O próximo exercício, o cara colocou o ponto de corte em 21. Em Lucélia, ele trouxe o ponto de corte um pouquinho mais para a esquerda. A gente vai ter mais ou menos declarações retidas, se ele puxou o ponto de corte para a esquerda. Mais declarações retidas, não é isso? Ele puxou o ponto de corte para a esquerda, né? Então a gente vai ter mais declarações retidas. Vamos calcular o valor do Z. É 21 menos 12 sobre 4, que dá 2,25. Aí nós vamos na tabela que a gente já sabe usar, né? 2,25. Quanto dá a probabilidade? 4,878. Beleza, achamos lá o valor da probabilidade, que vai do 0 até aquele 2,25.
E aí, o que a gente faz, Joana? A gente quer essa probabilidade amarelinha aqui, né? A gente tem essa probabilidade aqui cinza, tabelada, né? Foi o valor ali que a gente achou já, 0,4878. Para obter daqui para lá, basta subtrair de 50. E aí deu 122 mil declarações. Repara que uma mexida muito pequena no ponto de corte fez com que caíssem na malha muitas declarações. Aproximadamente aí 60 mil declarações a mais. Certo, Flávia? Diga, meu garoto. Só uma curiosidade, em prova é comum esse ponto de corte ser um vírgula ou geralmente é número inteiro? Meu garoto, você já quer que eu lhe diga como vai cair na prova? Como concurso, por exemplo, como se você não fala concurso. Pode ser inteiro, pode ser fracionário, tanto faz. Porque o mecanismo é o mesmo. Tem que ser um valor que você ache próximo na tabela, né? Senão você vai ter que fazer interpolação. O cara também às vezes faz uma questão assim. Seu nome é? Odinei. O cara faz uma questão em que lá na tabela não tem aquele valor. Aí o que você vai fazer? Uma aproximação ou uma interpolação, né? Se ele está entre dois valores, você interpola, pega a média aritmética. Beleza? Bom, então 122 mil declarações, terminamos? Ou tem mais uma? Tem mais? Não sei para que tanto exercício. Vamos fazer mais um. Olha só. Um parâmetro de malha de determinado tributo tem distribuição normal com média 12 e desvio padrão 4. Considerando que ficarão retidas em malha declarações que apresentarem o valor do parâmetro maior do que 12 e que a população é de 10 milhões de declarantes, calcule o número de declarações retidas. Olhou e viu. Quantas declarações vão ficar retidas? 0? Ora, se o meu ponto de corte é exatamente igual à média, acima da média tem a metade. 50%. Tá certo? Né? 50%. Então, vão ficar retidas em malha 5 milhões de declarações. Beleza? Não é isso? Meu ponto de corte não é 12 aqui, ó. Não é exatamente igual à média? Daqui para a direita você tem 50%. Daqui para a esquerda você tem 50%. A nossa curva normal tem essa característica. Qual é, Joana? Ela é simétrica, não é isso? Será que esta distribuição normal aparece muito na natureza ou em fenômenos econômicos? Se eu levantar a altura das pessoas aqui na sala, é uma curva normal. Se eu levantar o peso das pessoas aqui na sala, é uma curva normal. Se eu levantar a nota de uma grande quantidade de alunos, como eu levantei lá do AVA, né? Tenho 189 alunos lá, a distribuição deu, Carlos, absolutamente normal, tudo arrumadinho. Beleza? Então, pronto, acabou. Agora terminou, né? Agora é o seguinte. Vamos fazer agora essa questão que é a engenharia reversa aí. Olha só. Agora é o contrário. Agora é o contrário. O cara quer saber o seguinte, Joana. Aonde eu devo cortar, aonde eu devo colocar, Odinei, o meu ponto de corte, para que sejam retidas em malha quantas declarações? 40 mil declarações. Tá certo? É a engenharia reversa, né, Tiago? O cara diz o seguinte, olha, eu só tenho uma quantidade de fiscais de tal forma que eu só posso avaliar, né, ou fiscalizar 40 mil declarações. Aonde eu devo colocar o meu ponto de corte? Então é essa a questão colocada. O parâmetro de malha de determinado tributo tem distribuição normal, a média é 12, desvio padrão é 4, população é 10 milhões. Qual o valor do ponto de corte para que fiquem retidas em malha apenas 40 mil declarações? Tranquilo. Eu quero descobrir agora o ponto de corte. A minha média é 12, meu desvio padrão é 4, meu N é 10 milhões, quantidade de declarantes, e eu quero reter 40 mil. Bom, então olha só. Quanto é esse percentual que eu estou retendo aqui?
aquele que a gente procurava no início e que agora já está sendo dado. Quanto é? 40 dividido por 10 milhões. Esse é o percentual de retidos, é aquele que a gente buscava antes. Agora ele já está sendo dado, Joana, né? Esse valorzinho aqui vale quanto? 40 mil dividido por 10 milhões. Dá 0,004. Beleza, então eu já sei quem é esse carinha aqui. Bom, para eu achar, olha só, o Z é x menos a média dividido pelo desvio padrão. Essa média eu sei. Esse desvio padrão eu sei. Esse Z eu ainda não sei. Eu quero descobrir quem? O x. Então, se eu descubro quem é o Z, eu acho quem é o x. Porque o x vai ser a média mais sigma vezes o Z. Então, descoberto o Z, Joana, eu sei quem é o x. E é isso que nós vamos fazer. Bárbara, querida, como é que nós vamos descobrir quem é este Z? Olha só, eu não sei quanto é esse pedacinho aqui. 0,004. Ah, bicho, se esse pedacinho é 0,004, eu posso calcular essa área cinza, não posso? 50 menos isso, menos a áreazinha amarela. Tá lá, ó. 50 menos 0,04, que dá 0,496. E agora, o que é que a gente faz? Vai na tabela, certo, Nayara? Procurar o valor do Z correspondente a 0,496. Já que não tem o zero ali, a gente coloca. Precisamos agora achar na tabela o valor de Z que corresponde a 0,496. Nós vamos na tabela, e aí, Odinei, existe esse valor? 0,48, etc, 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 4956, 4957, 4959, 4960. Está aqui o valor. Está aqui o valor. Certo, Carol? Hein, Otávio? Está aqui o valor. Qual é o valor correspondente? Qual é o valor do Z correspondente a essa probabilidade? 2,60 e acabou. Então, primeira decimal, segunda decimal, o Z é igual a 2,65, colorido ali, bonitinho, certo, Nayara? Nayara, eu já estou com saudades. Só tem, além dessa, mais 2 aulas. Que tristeza, né? Vamos prolongar este período, né? Vamos prolongar. Fazer esse período não ter fim, não é isso? Então, pronto, já sei quanto é o Z, 2,65. Beleza? Ok. Então, olha só, eu não sei quanto é o X, eu sei quanto é o Mi, eu sei quanto é o Sigma e sei quanto é o Z. Agora, podemos calcular o ponto de corte usando a mesma fórmula para o cálculo de Z, que é esta aqui. Dali, o X vai ser igual a Mi, passei o Mi para o lado de cá, mais Sigma Z. Então, o X, que é o meu ponto de corte, vai ser igual ao Mi, que é 12, mais o desvio padrão, que é 4, vezes o Z, que é 2,65. Esse ponto de corte deu 22,6. Beleza, Quintino. Maísa, tá cansadinha, Maísa? Por quê? O sol não estava bom na praia hoje? Trabalho? Você é carioca? Carioca trabalha? Que é isso? 22,6, certo, Felipe? 22,6? Quem gostou desse exercício? Não gostou, Kátia? Entendeu direitinho? Então vamos fazer outro. Né, Natália? Certo? Isso é um problema de engenharia reversa, né? Você sabe a quantidade que você quer reter, você calcula o ponto de corte. Vamos fazer mais uma. Fazer mais um aqui. Agora é o seguinte, você como gestor só tem uma quantidade de fiscais que só dá para analisar, Kátia, 35 mil declarações.
Aonde deve ser esse ponto de corte? Lucília, vai ser mais para a direita ou mais para a esquerda? Se a quantidade de declarações que vai ser retida é menor. Antes era 40 mil, agora é 35 mil. Vai ser mais para a direita, né? Tem que ser maior do que 22,6. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou calcular primeiro qual é o percentual, né, correspondente a 35 mil. Eu quero saber quem é o ponto de corte, eu tenho a média, tenho um desvio padrão, tenho um número de declarantes, 10 milhões aqui, e tenho a quantidade de declarações retidas. Então, vou lá, faço a continha, deu 0,0035. Vamos subtrair de 50, né? Para achar esta área aqui tabelada. Aqui é 0,0035, eu vou subtrair de 50. 50 menos 0,0035 dá 0,4965. Qual é o próximo passo, Kátia? Vamos na tabela, né? Vamos na tabela para saber se existe esse valor aí, 0,4965. E aí, Joana, nós vamos na tabela e achamos um valor 0,4965. O valor do Z correspondente é quanto? 2,70. Está aqui, ó, 2,70. 2,70. Bom, com este Z, agora a gente pode fazer o quê? Achar o valor do X. Então tá lá, né? O X vai ser a média, que é 12, mais 4 vezes 2,70. Então, esse X deu 22,8. Quanto era o X antes? 22,6. 2 décimos, né? 2 décimos. Gostou, Flávia? Entendeu direitinho? Qualquer exercício desse não tem graça, né? Se eu quisesse reter, por exemplo, 50 mil, eu ia dividir 50 mil por 10 milhões e achar o percentual, né, Nayara? Ia lá na tabela, subtraía de 50, ia lá na tabela, acharia o Z. Voltaria aqui e faria a conta do ponto de corte. Terminamos, Nayara? Você não trouxe o material? Mas o que é que houve? Esqueceu no trabalho. Está com soninho? Passa o dia na praia também, Valéria. Né, Otávio? Muito bem, agora nós terminamos, não é isso, Joana? Muito bem. Para quem esqueceu, ainda tem aquela volta, né, Tiago? Se o cara esqueceu, né? Olha só. Z é x menos mi sobre sigma. Eu não posso multiplicar esse sigma aqui por este Z? Ou multiplicar tudo por sigma, né? Para cortar aqui embaixo. Fica lá, Z vezes sigma igual a x menos mi. Ou x menos mi é igual a Z vezes sigma. Se B é igual a é igual a B. Bianca Blanco, você hoje está muito longe de mim. Bom, daqui eu tiro que x é igual a mi mais sigma mais Z vezes sigma. É só isso, Flávia. Para quem esqueceu, né? Tiver assim com certas palpitações, né? Taquicardia, mão fria e tal, é só recorrer a esse slide. Certo, meu garoto? Agora nós terminamos, minha jovem, essa camiseta de qual time? Hã? Não ouvi. Brooklyn, que beleza. É time de quê? De basquete? Muito bom. Então tá lá, tá certo, gente? Ok? Para quem esqueceu, tá aí. As mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio de um olhar. Bianca, quando eu pensar que aprendi a viver, teria aprendido a morrer, certo, Jorge? Não há coisa que mais nos engane do que o nosso juízo. Quem não pode o que quer, não se estresse, queira o que pode. E para fechar este módulo fantástico, Lucília, para estar junto não é preciso estar perto, e sim do lado de dentro. Feroz. Claro que essas frases são de quem? De quem?
Aí, agora só falam René Descartes. Não, Leonardo da Vinci. Muito bem, meus jovens. Temos então o inenarrável prazer de encerrar este módulo, certo? Quintino continua, depois você edita lá, não é isso? É uma beleza, isso a gente vai gravando, depois eles vão lá no estúdio, né, com aquelas máquinas fantásticas aí e editam. Muito bem. Vamos lá? Olha só, no final da aula vocês vão ter um tempinho para tirar as dúvidas da atividade supervisionada. Agora nós vamos nos concentrar no nosso último módulo. Correlação e regressão. Muito bem, o que será, né, correlação e regressão, né? Será que é regressão a vidas passadas, hein, Joana? Será que é isso? Vamos lá. É um módulo importantíssimo, tá certo? Correlação e regressão. Vamos lá. O que seria correlação? Já passei ali, mas vou fazer uma pergunta antes. Nayara, o que é correlação? Quintino, você fica, eu fico para lá e para cá, mas é assim mesmo, né, Quintino? Tranquilo. Nayara, o que seria correlação? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Existe alguma correlação entre o tempo que você dedica ao seu estudo desta disciplina estatística e a sua nota? Com certeza. Quanto mais tempo você dedicar, maior será a sua nota. Existe alguma correlação, Nayara, entre vendas de cerveja e temperatura? Sim. Quanto maior a temperatura, maior a venda de cerveja. Correlação estuda isso, tá certo? Que é o que está dito aqui no próximo slide. É o estudo da interdependência entre duas ou mais variáveis. No caso aqui, Tiago, a gente estuda correlação simples, né? A correlação entre duas variáveis, não entre 2, 3, 4, 5, etc. Bom, então vamos lá. Eu tenho um prazer inenarrável de mostrar para vocês o coeficiente de correlação de Pearson. Beleza? Gostou, Lucélia? Que beleza, eu também gostei. Esse é o coeficiente de correlação de Pearson. Ele mede a interdependência entre as variáveis aleatórias x e y. Muito bem. E ainda digo mais para vocês. Esse R varia, Joana, hein, Jorge? Entre -1 e 1. -1 quando você tem uma correlação negativa perfeita. 1 quando você tem uma correlação positiva perfeita. E aí, Marcele, quando for 0, né, Carlos? Provavelmente você não tem correlação. Vamos ver uns exemplos aqui. Bom, a correlação pode ser positiva, R maior que 0, positiva perfeita, que eu acabei de falar, né, R igual a 1. Ela pode ser negativa perfeita ou ela pode ser nula, quando não existe nenhuma interdependência entre as duas variáveis que você está estudando. Vamos lá, correlação positiva. Olha para este gráfico. Você tem aqui o x e você tem aqui o y. O que este gráfico está te dizendo? Quando o x cresce, o que acontece com o y que está nesse eixo? Também cresce. Então a correlação é positiva, certo? Quando o x cresce, o y cresce. Muito bem, um exemplo poderia ser aumento de temperatura, aumento da venda de cervejas. Beleza. Agora, você pode ter uma correlação positiva perfeita. Aí os pontos estão perfeitamente alinhados sobre uma reta, tá certo? Essa aqui é a perfeição, né, que a gente deseja. Olha lá, nesse caso aí, y cresce com x e os valores estão perfeitamente alinhados sobre uma reta. Neste caso, o R vale 1. Muito bem, Tiago. E aqui, Tiago, a correlação é o quê? Negativa. Quando o x cresce, o y
decresce, diminui, tá certo? E a correlação é negativa. Mas não é negativa perfeita. Será negativa perfeita se os dados estiverem perfeitamente alinhados sobre uma reta. Beleza? Maravilha. Agora, a correlação pode ser nula também, não é isso? Você não encontra nenhuma interdependência entre as variáveis x e y. Aí o gráfico fica assim, né? Você não consegue identificar nenhum padrão de comportamento entre as variáveis x e y. Muito bem, não existe correlação entre x e y, ou seja, o coeficiente de correlação é zero. Olha lá, né? Tanto faz crescer como decrescer. Agora me diga o seguinte, Marcele, querida, existe correlação entre gasto com propaganda e aumento no nível de vendas de uma empresa? Certamente. Isso é uma das correlações mais importantes. Quanto um bom trabalho, né, um bom projeto de marketing influencia nas tuas vendas. Isso é fundamental. E essa correlação é positiva, tá certo? Claro que existe. Aumento da ação fiscal e aumento da arrecadação. Claro, se você passa a fiscalizar mais, é natural, Natália, que aconteça o quê? Um aumento de arrecadação. Tempo de estudo e nota na prova, Nayara? Certamente. Quanto mais tempo você dedicar ao seu estudo, maior será a sua nota na prova. Nível de renda e número de filhos. Existe correlação? Hã? Existe. Ela é uma correlação, essa é a mais conhecida no mundo inteiro. Existe correlação e ela é negativa. Quanto maior o nível de renda, menor o número de filhos. Temperatura e venda de cerveja tem uma correlação o quê? Positiva, certo? Temperatura e venda de casacos de frio. Correlação perfeita? Ninguém quer passar. Temperatura e venda de casaco de frio? Correlação perfeita, não. Correlação perfeita é muito difícil, meu garoto, só na teoria. É uma correlação negativa, tá certo? Negativa. Ou seja, quanto maior a temperatura, ninguém vai comprar casaco de frio, tá certo? Só carioca, para continuar sentindo calor. Correlação negativa. Beleza. Anos de estudo e salário. Com certeza, o IBGE está sempre medindo essa correlação. E é uma correlação absurda, tá certo? Né? Absurda. Praga de gafanhotos no Azerbaijão e produção de maçã em Santa Catarina. Será que tem correlação isso aí? Como é que é? Praga de gafanhotos no Azerbaijão e produção de maçã em Santa Catarina. Se o cara arranjar alguma correlação, Kátia, entre essas duas variáveis, ganha o prêmio Nobel, não é isso? Bom, então não existe correlação. Então são alguns exemplos, né, de correlação. E aí você já começa a perceber como correlação é importante, né? É importante. Bom, covariância, caramba, representa a variação de x e y. Olha que beleza. A covariância mede o quanto x varia com y. E a fórmula da covariância é isso aqui, ó. Média do produto menos o produto ou das médias. Chega a ser poético, né? Média do produto menos o produto das médias. Aqui em cima não é a soma dos produtos, x por y? Quando eu divido por n, eu tenho a média do produto. E aqui eu tenho o produto das médias. Isso é a covariância. Olha que interessante. Variância, que nós já estudamos, é como uma variável varia com ela mesma, né? Em torno de uma medida de tendência central, que é a média. A covariância é como a variável varia com outra. Se você substituir o y por x, vai dar exatamente a fórmula da variância. Agora, olha só. Ô, minha querida Kátia, você lembra daquela fórmula monstruosa do primeiro slide? Aquela fórmula assustadora que apareceu aí, lembra?
ela se transforma nesta fórmula aqui. Ela é muito mais soft, ela é muito mais clean, ela é muito mais leve, não é verdade? Então, o coeficiente de correlação, aquela fórmula monstruosa que estava lá, se resume a isso aqui, ó. Covariância dividida pelo produto dos desvios. Desvio padrão de X, desvio padrão de Y. Beleza? Se você for masoquista, pode querer usar aquela outra fórmula, não tem problema nenhum. Você vai fazer 500 contas, tá certo, né, Nayara? E o resultado vai dar o mesmo. Muito bem. Então, S de XY é a covariância, S de X é o desvio padrão de X e S de Y é o desvio padrão de Y. Meu queridíssimo Igor. Regressão. Veja só, Tiago. Você descobre que existe uma correlação, né, entre vendas e gastos com propaganda, certo? Você descobre que existe essa correlação. Se eu investir mais em propaganda, eu vou vender mais. Beleza. Então, você descobre que existe essa correlação. Vamos imaginar que é uma correlação positiva, digamos, de 82%, certo? Agora, tem uma outra pergunta que fica no ar, que é a seguinte. Tudo bem. Agora, como é a função que liga propaganda com venda? Se eu gastar 1.000, eu vou vender quanto? Se eu gastar 2.000, eu vou vender quanto? Se eu gastar 3.000 com propaganda, quanto vai ser meu nível de vendas? Se eu investir 10.000 numa campanha de publicidade, qual vai ser o impacto nas minhas vendas? Por aí vocês já podem perceber o quanto isso é importante. A regressão, ela consegue esta equação para a gente, né? Ela consegue te dizer, Bianca, olha só, se você gastar 1.000, você vai vender tanto. Se você gastar 10.000, você vai vender tanto. Isso é regressão, tá? Regressão, no nosso caso, nós vamos fazer uma regressão linear simples. A gente imagina que os dados, né, têm uma variação linear, ou seja, a gente vai usar a equação da reta para criar o nosso modelo ligando x a y. Qual é o nosso objetivo? Achar um modelo matemático que relacione x com y. Aí eu vou poder simular, né? Se eu gastar tanto, né, eu vou vender tanto. Bom, aplicação, olha só, realizar previsões utilizando o modelo. Esse tempo de chutômetro, esse tempo de achismo, isso já acabou, tá certo? Já acabou há muito tempo. Você tem que usar ciência para poder fazer uma boa gestão, seja do que for. Seja do que for. Então, a aplicação é realizar previsões utilizando o modelo. O modelo usado é linear, uma reta, tá certo? A gente pode usar vários tipos de modelo. Às vezes, você não consegue ajustar, né, um modelo linear aos seus dados. Se os dados tiverem um formato de parábola, você não vai conseguir ajustar. Aí você tem que usar um outro modelo. Existem vários modelos de regressão. No nosso programa aqui é só modelo linear. Muito bem. A nossa reta de regressão é essa aqui, ó. Y chapéu é igual a mais BX. Este Y chapéu, esse chapéu aqui significa que é o valor previsto, né? Isso aqui é uma equação da reta. A mais BX. O Y está sendo previsto a partir do X. Ou com valores de X eu consigo prever os valores de Y. Imagina que isso aqui é gasto com propaganda e que isso aqui, Tiago, é vendas. Bom, então a nossa reta de regressão, nosso modelo é linear, né? Os parâmetros são A e B. Eu preciso saber quem é o A e preciso saber quem é o B. Esse processo de determinação dos parâmetros da reta de regressão é chamado de ajustamento, né? Esse processo que a gente vai achar quem é o A e quem é o B é chamado de ajustamento. Muito bem, o processo para obtenção da reta ajustada é denominado método dos mínimos quadrados. E tem uma razão para isso, né? Porque ele é chamado método dos mínimos quadrados. Muito bem. Então, a minha reta de regressão é y chapéu igual a A mais bx, os meus parâmetros são A e B.
O Y é a variável dependente. É a variável que a gente quer explicar. Por exemplo, imagina que aqui é nível de vendas. Eu quero explicar nível de vendas a partir de quê? De X, que pode ser, por exemplo, gasto com propaganda. Tá certo? X é a nossa variável independente, ou seja, ela explica o Y. Significa que no nosso caso aí, o gasto com propaganda vai explicar uma parte das nossas vendas. O A é o coeficiente linear, que vocês aprenderam lá em economia, os economistas chamam de intercept, e o B é o coeficiente angular da reta de regressão. Lá na derivada é aquele Mzinho lá, né? Lá na derivada. Os valores dos parâmetros, o B é a covariância dividido pela variância de X, e o A, esta simpatia aqui, ó, é a média de Y menos B média de X, tá certo? Então, o A é a média de Y menos B média de X. Muito bem. Vamos fazer alguns exemplos, né? Será que gasto com propaganda X explica o aumento do número de vendas Y de uma empresa? Certamente. Eu posso achar, se eu tiver os dados, eu posso achar quem é esse modelo. Será que o aumento da ação fiscal explica o aumento da arrecadação? Sim. Mas para isso eu tenho que ter o quê? Dados de ação fiscal e dados de arrecadação. Bárbara, será que o aumento no preço do petróleo explica o aumento da taxa de inflação? Mas não tenha dúvida que explica. E aí você tem um modelo para isso. Será que o aumento da temperatura nas águas do Pacífico explica a seca no Nordeste e as enchentes no Sul? Não é possível. Ele disse que tem. Mas é claro, hoje todo mundo já fala sobre esse assunto. Como é que chama esse fenômeno? El Niño. El Niño. O aumento da temperatura das águas do Pacífico influencia na seca no Nordeste e nas enchentes do Sul. Aliás, o El Niño vai entrar agora, está entrando aí com muita força. E aí a gente vai ter vários problemas. Não esqueçam que o Brasil está sendo um dos países mais afetados pelo aquecimento global. Ninguém tem dúvida disso, já é constatado, a gente que não percebeu. Muito bem. Será que uma praga de gafanhotos no Azerbaijão explica a produção de maçã em Santa Catarina? Não tem modelo que explique isso aí, certo, Natália? Beleza? Muito bem. Olha só, gente. A Unicarioca, ela criou já há bastante tempo, tem pelo menos uns 5 ou 6 anos, um grupo de BI, né? Ela tem um grupo de BI. Todo mundo sabe o que é BI, não é isso? Sabe, né, Thiago? Não sabe. Eu tenho que falar BI porque eu não posso falar BI, né? Tá certo? BI é o quê? Business Intelligence. Inteligência dos negócios. O que é isso? Inteligência dos negócios. O que é isso? Inteligência dos negócios. É você conhecer os teus negócios, o teu negócio, tá certo? As grandes empresas do mundo trabalham com grupos de BI. Carioca já tem um grupo de BI há bastante tempo, né? Bastante tempo. Então ela procura conhecer o cliente, que são vocês. O que explica o nível de evasão na Unicarioca, por exemplo? A gente sabe que esse nível de evasão é grande, né? É grande. O Pronatec, por exemplo, que são esses cursos profissionalizantes do governo, vocês sabem quanto é a evasão no Pronatec no Brasil inteiro? Mais de 70%. O governo criou uma comissão para estudar por que a evasão no Pronatec é tão grande no Brasil inteiro. Então, o que explica o nível de evasão na Unicarioca? A gente tem várias explicações. Será que é a nota no vestibular? Será que é o nível socioeconômico da pessoa? Será que é o sexo? Será que é a idade? Será que é são os anos fora da escola? É claro que cada um desses itens aí tem um peso na evasão. A nota no vestibular, o nível socioeconômico, o sexo, a idade e anos fora da escola. Mas eu queria perguntar, Carol, desses 5 itens aí, qual você escolheria como mais determinante, Carolina? Você aí. Você. O que é que você escolhe? Seu palpite.
Kátia, querida? Nível socioeconômico? Odinei? Não tenho tempo. Não, quero saber o mais, se você tivesse que escolher um, qual você escolheria? Seria o tempo fora do estudo, a pessoa volta lá. Tempo fora, anos fora da escola. Tiago? Ela acha que é o ano fora da escola e disse que é o bota no vestibular. Antes que é idade, né? Idade? Meu garoto. Bom, tem mais algumas aqui, né, que eu não marquei. Distância, tempo de deslocamento. E aí eu vou responder para vocês. Isso não é achismo, tá? Isso é um valor real e concreto. Da mesma forma que as pessoas mais simpáticas da Unicarioca são os alunos de administração, isso é cultural, não tenha dúvida que é. Da mesma forma que os mais jovens são os alunos de ciência da computação, da mesma forma que os que têm maior poder aquisitivo são os alunos de design, isso não é achismo, isso está medido no banco de dados, é anos fora da escola. Você está muito tempo fora da escola, você se reintegrar, você passar a conviver num outro contexto é complicado. E claro que os outros têm importância, mas o que tem a maior correlação é anos fora da escola. Quer dizer, a pessoa voltar, aí você tem que ter um trabalho de orientação, de mostrar que isso não é imediato, isso vai levar um tempo. Quantas vezes eu converso com as pessoas, né? Isso vai levar um tempo, até que você vai entrando em sintonia. Isso demora 6 meses, às vezes demora 1 ano. O importante é não desistir. Claro, se você fica muito tempo fora da escola, a gente esquece, né? Você esquece as coisas. Beleza? Então, exemplo da Unicarioca, tá? Carioca faz esse trabalho, que é um trabalho interessante. Bom, outro exemplo de regressão, gente. Será que a altura média dos pais influencia na altura média dos filhos? Com certeza, né? Com certeza. Os meus 2 filhos são muito maiores do que eu. O mais velho, então, mas é por causa da mãe, que é muito grande. A mãe também é muito grande, né? Mas, enfim, será que a altura média dos pais influencia na altura dos filhos? Vamos ver. Observe a tabela ao lado com 9 observações de uma amostra referente à altura média dos pais e à altura média dos filhos. Isso aqui, gente, é a altura média dos pais, tá certo? E aqui é a altura média dos filhos. Aí o que a gente vai fazer? Vai fazer umas contas para saber se existe uma relação, né? Se existe uma relação. Olha aí, isso aqui está plotado, tá? Isso aqui é a altura média dos pais, isso aqui é a altura média dos filhos. A correlação é o quê? Positiva. Quanto mais altos os pais, mais altos serão os filhos. Esse é um amigo meu que tem 2,3 metros, né? Aí os filhos dele, nenhum dos dois chegou a 2,3 metros, mas é um ponto fora do gráfico. Bom, então é uma correlação positiva. E a nossa reta de regressão, Joana, ela passa no meio desses dados, né? Ela passa no meio dessa nuvem de pontos. O método dos mínimos quadrados ele tenta minimizar a soma dos quadrados dessas distâncias. Daqui até a reta, daqui até a reta, daqui até a reta, né? É um método matemático que acha, né, a melhor reta passando no meio daquela nuvem de pontos. Essa é a reta de regressão. Então existe sim, né? Existe um modelo, e esse modelo a gente pode achar. É só colocar no computador, em qualquer software que faça esse cálculo, no próprio Excel faz essa conta, aí o Excel vai te dizer quem é o A e o Excel vai te dizer quem é o B. Aí é o que a gente chama de reta ajustada. Esse aqui, ó. Estou gravando aqui, meu querido Thiago Busnovski. Estou gravando. Você quer dar o prazer da sua presença? É só ver no meio da gravação. Thiago Busnovski. Esse rapaz aqui já pesou 50 quilos. Agora, a inteligência é proporcional ao peso. Quer falar comigo? Eu assino, meu garoto, com prazer inenarrável. Deixa eu só terminar aqui, tá? Ok. No intervalo. Abração, Thiago. Até já. Brilhante, hein? Thiago é uma pessoa brilhante. Ele veio da UF.
Brilhante, cara, mas é muito inteligente. Belíssimo aluno. E ele não era assim gordo, não. Sabe quem é que fez isso, Thiago? Hã? Não, a faculdade, gente. Casou. Quem falou estresse? Como é que é o seu nome? Marta. De quê? Ah, você é a Jeep? Jeep? Foi o estresse. Ele tem uma fotografia no crachá que você não acha que é a mesma pessoa. Brilhante, Thiago. Excelente pessoa também. Bom, a tabela abaixo exibe o consumo de determinado item no período de 2000 a 2010. 2002 a 2010. Olha só. 2002 a 2010. Aqui é o tempo, tá certo, gente? Aqui é o consumo. Será que o tempo explica o consumo? Por exemplo, será que em 2011 eu posso prever quanto vai ser esse consumo? O que é que eu faço? Um modelo de regressão. Tá certo? Então, o cara fez um modelo de regressão, colocou esses dados no Excel, fez um modelo de regressão linear, e aí, Nayara, o A foi menos 0,57, o B 1,27. E aí o cara diz assim, sabendo que os valores dos parâmetros para a reta ajustada são A igual a isso e B igual a isso, e que as condições de mercado permanecem inalteradas, qual a previsão de consumo para 2011? Essa não é a reta de regressão? O A é menos 0,57, o B é 1,27. Nesse caso, a variável que explica o consumo é o tempo em anos, tá certo? É o tempo em anos. Se eu quero fazer uma previsão para 2011, o meu x tem que ser igual a quanto? 10. Então, jogo x igual a 10 nesta equação e acho a previsão para 2011. Uma coisa interessante aqui é o seguinte. Veja bem, vamos imaginar que a gente está em 2010. Ou a gente está agora em 2015. Eu quero fazer uma previsão para 2016, 2017, etc. Eu não tenho esses dados para frente, né, Joana? Eu não tenho. Como é que eu posso fazer de app? Para testar o meu modelo? Faço para trás, tá? Eu faço o modelo rodar para trás, para os anos anteriores, e vejo se ele conseguiria ter previsto os valores para os anos anteriores. Aí eu comparo com os valores reais. Muito interessante essa técnica. Então, olha só. Sabe quanto é a previsão? Opa! Sabe quanto é a previsão usando o modelo? 12,3. 12,3. Bom, qual seria o erro de previsão no exemplo anterior para o ano de 2005? No ano de 2005, qual foi o consumo? Cadê? 4. Vamos usar o modelo. Vamos usar o modelo e ver quanto é que ele iria prever para cá, usando o modelo. Usando o modelo, meu x tem que ser igual a 4. 2005, x é igual a 4. Quanto deu a minha previsão? 4,51, né? Usando o modelo, a minha previsão deu 4,51. Qual foi o valor real? 4. Vamos achar o erro de previsão? O erro absoluto é o previsto menos o real. O erro absoluto é 4,51 menos 4, que dá 0,51. Em termos percentuais, né, que é o erro relativo, isso vai me dar a diferença dividido por 4. Então, o erro percentual ou o erro relativo, usando esse modelo para o ano de 2005, foi 12,75%. Então, Nayara, você pode fazer essa brincadeira ou esse teste, tá certo? Faz o seu modelo rodar para trás, compara com os valores reais, calcula esses erros e depois faz uma média desses erros. Se o modelo não estiver bom, você roda de novo. Isso é uma cozinha, né? Fazer um bom modelo é uma cozinha. Você troca as variáveis às vezes. Muito interessante. Exemplo 4. Uma cadeia de supermercados financiou um estudo dos gastos com mercadoria para famílias com 4 pessoas. A investigação se limitou a famílias com renda líquida anual entre 8 mil e 20 mil. Obteve-se a partir dos dados observados a seguinte equação através da regressão linear usando o método dos mínimos quadrados.
Y é igual a menos 200 mais 0,10x. Tudo bem, Ana? Ok. Então, a renda líquida está ali, variou entre 8 mil e 20 mil, né? E aqui me dá uma previsão dos gastos, baseado na renda. Y é a despesa anual estimada com mercadorias, X é a renda líquida anual das famílias. O modelo é Y é igual a A mais BX. Ou seja, a renda, que é o X, explica o quê? A despesa, que é o Y. Com essa equação aí, os caras pegaram os dados, fizeram uma pesquisa, colocaram os dados num pacote estatístico e acharam quem é o A e o B. A é menos 200, o B é 0,10. Muito bem. Supondo que a equação proporcione um ajustamento razoavelmente bom e que os dados tenham sido obtidos por métodos de amostragem aleatória, estime a despesa de uma família de 4 pessoas com renda anual de 15 mil. Beleza. A minha equação é essa aqui. Qual vai ser o valor do meu X? 15 mil. Então, a renda anual é 15 mil. A estimativa da despesa vai ser, substituindo o X por 15 mil, 1.300. Beleza. Assim, a despesa estimada anual pelo modelo para uma família de renda anual de 15 mil é de 1.300 unidades monetárias. Muito bem. Um dos vice-presidentes de IP, viu, Marta, não é isso? Um dos vice-presidentes da FIFA ficou intrigado com o fato de a equação aparentemente sugerir que uma família com R$2.000 de renda anual não gaste nada em mercadorias. Como é que é isso? Uma família com R$2.000 vive de quê? Nada. Tiago, o que é que essas pessoas fazem? Sublimam a fome? Digo, não estou com fome. Olha só, uma família que tem R$2.000 de renda, se eu substituir o X por 2.000 neste modelo, a despesa vai dar quanto? 0. Qual a explicação? Valendo. Tiago Leite, continue, Tiago Leite. Hã? Um ponto fora de quê? Da linha? É isso? Ih, rapaz, o Nayara, agora ele está chutando, Nayara. Qual a explicação? Paulo, você está aí, Paulo? Qual a explicação, Paulo? Muito bem, meu garoto. Qual a explicação? Agora ficou bonito. Gente, olha só. Essa pesquisa só vale para famílias com renda entre 8 mil e 20 mil, cara. Você não pode querer usar um modelo com os dados, tá certo? Para dados fora da tua amostra. Não vai funcionar. Beleza? Ok? Não vai funcionar. Não funciona por causa disso. Explique rapidamente por que a equação não poderia ser usada nos seguintes casos. Estimação de pessoas com mercadorias com família de 5 pessoas. Estimação das rendas com mercadorias para famílias com renda líquida de 20 mil a 35 mil. Ora, esta pesquisa foi feita para famílias com quantas pessoas? Então, não serve para 5. É outro nível de renda, outro nível de consumo. E aqui, por que é que não serve para 20 mil a 35 mil? Porque também estarão fora da pesquisa, tá certo? A pesquisa foi para família com 4 pessoas e a renda líquida anual variando entre 8 mil e 20 mil. Então, qualquer coisa, qualquer valor fora desses valores aqui, né? Você não pode usar o modelo. Beleza, Marta Deep? Meus jovens, vocês podem usar estatística em gestão financeira e orçamentária. Vocês podem usar estatística em logística, em fundamentos de economia 2, em análise de investimentos, em processos estocásticos. Quem é de ciência da computação vai fazer porque está na grade. E na vida, sabe por quê? Está na grade.
Não tenha dúvida que está na grade da vida. Quem pensa pouco, erra muito. E aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. De quem são estas frases, esses pensamentos? Só pode ser da maior mente que a raça humana já produziu. Leonardo da Vinci. Obrigado, um abraço.